momento! Sejam bem-vindos a mais um Corp Chat, a corporação. E hoje nós vamos trazer dois temas bem relevantes. Eu me chamo Thiago Duarte da Rosa e estou aqui com meu parceiro Joel. Tudo certo, Thiago. Certo, então, pessoal, hoje vocês estão convocados. A gente vai falar sobre temas principalmente pertinentes à criação do Corp Chat no nosso canal. Fica ligado até o final que com certeza isso aí vão ser dicas relevantes aí para vocês. Não é mesmo, Thiago? E para provocar o nosso bate-papo aqui, Joel, e quem nos acompanha, desde já, eu gostaria que todos que estivessem olhando esse vídeo se inscrevesse, tocasse o sininho das notificações para poder receber todos os programas aí que a gente vem fazendo dessa primeira temporada. Mas eu quero trazer primeiro o tema hoje, Joel, que é um tema muito relevante dentro das partes corporativas, empresas, digamos assim. O tema é, cara, como se tornar um líder eficaz nos tempos de mudança. Certo. Então, assim, como hoje, né, um líder... E quando a gente fala em líder, Joel, o que vem na tua cabeça, cara? Quando a gente trata literalmente dessa palavra, líder, ou, nesse fato, o que o líder faz, que é liderança. Pois é, para mim liderança ela permeia aí a minha vida. Eu acho que são pessoas que realmente são divisores de água para determinados assuntos ou qualquer coisa que eles queiram fazer na vida não só deles, como na de outras pessoas, né? Então, para mim, o papel de um líder em determinado contexto é essencial, mas tem suas ressalvas aí. É importante a gente sempre falar a respeito desses assuntos para ver se a gente consegue enquadrar o que é uma posição de líder num determinado assunto, como é que ele consegue agir nisso aí, né? Exato. E assim, eu gosto sempre de iniciar esse bate-papo, que é uma coisa que eu gosto de falar todos os dias, cara. Quando eu penso em liderança, eu penso em algo assim que foge um pouquinho do contexto de somente atuar como profissional, né? O líder, ele acaba sendo mais do que somente uma pessoa, o estado físico, mas ele transforma toda uma realidade de cultura de empresa, né? Eu cito dois grandes nomes aqui, né? Quem conhece o IBC, que é o Instituto Brasileiro de Coach, tem o José Marques. Ele é um dos donos do IBC e eu fiz um curso de inteligência emocional com ele. Então, inteligência emocional também ele está hoje diretamente ligado a grandes líderes do futuro, do presente e do passado, né? Eles têm muito essa conexão de inteligência emocional, que nós vamos falar no bate-papo de hoje. Mas eu gosto de trazer dois temas bem bacanas. O Daniel Goleman também, que é um psiquiatra americano, que é PhD nessa área, ele tem um livro que chama Inteligência Emocional, um livro que foi best-seller aí. É um livro que é lido e foi lido por diversas pessoas e é um livro que, igual a Bíblia, né? Para quem estuda comportamento humano, tem que ler Daniel Goleman. É regra, né? Tá. E para contribuir com a galera que nos acompanha, eu trouxe dois tipos de liderança que eu acho interessante pro bate-papo de hoje. É o líder ressonante e o líder dissonante. Essas duas palavras diferem diretamente o tipo de líder que essa pessoa quer se tornar pro grupo de pessoas que ele lidera. Então vamos citar o primeiro exemplo, né? O líder dissonante. Na própria palavra dissonante já coloca que o líder é distante da equipe. É o líder que lidera através do quê? Do medo, da insegurança. Porém, ele provoca coisas interessantes no grupo de pessoas que ele lidera. Ele estimula muito a criatividade, porque ele acaba tendo posições diferentes dos seus liderados. Então ele acaba criando situações criativas no grupo, de saídas de situações que muitas vezes ele não consegue, por pensarem de formas diferentes. E uma outra característica muito importante do dissonante é trabalhar através da opressão e o medo. O que acontece? Um líder dissonante, como ele lidera muito distante da equipe dele, ele costuma fazer o quê? Um exemplo clássico, Joel. Ô Joel, eu preciso que tu execute aquela tarefa que eu te dei. Porque tu sabe, né, Joel? O mercado hoje está muito concorrido e eu recebo currículos todos os dias. Ah, entendi. Então ele já lidera e te dá uma posição de tarefa, colocando que se caso tu não queira realizá-lo, existem pessoas que querem estar no teu lugar, né? E esse tipo de liderança ele vai criando uma insegurança do liderado e da pessoa que lidera. Porque tu vai criando uma situação com o liderado de que é imposição. Ele precisa entender a hierarquia do processo. Estou acima. Então, se tu não faz o que eu estou te pedindo, tu tá fora, né? E esse tipo de liderança, ele se distancia, muitas vezes, e usa o que nós chamamos de elementos extrínsecos.
Ô, Joel, nós temos aí uma possibilidade de função e cargo. Nós estamos promovendo e avaliando a equipe para ver quem vai assumir o cargo X. Então, obviamente, né, que quem estiver do meu lado será muito bem visto e avaliado para esse setor. Então, ele acaba criando uma situação de medo e insegurança para que ele tenha o liderado na sua mão, digamos assim. Isso é um tipo de liderança. Ela tem os pontos negativos, mas explora a equipe de uma outra forma, gerando criatividade, buscando, por ter a diversidade de conhecimento, algo que de fato faça a equipe desenvolver características diferentes. Na tua vida profissional, Joel, tu já teve um tipo de liderança como essa? Vê se tu lembra de alguém que possa ter feito isso contigo. Assim, na minha vida esportiva, principalmente, né? Eu tô falando agora, eu já tava me vendo, né? Dentre os treinadores que eu já tive, joguei muito tempo por uma equipe de Florianópolis e lá tinha um treinador que realmente liderava pelo medo. Era aquela coisa, entrava pra jogar, assim, não faça cagada, cara. Que se fizer, já sai na primeira. Aí o cara já vai, né? Imagina, cara. Então ficava sempre aquela apreensão, né? De estar preparado, muito embora o cara não tá preparado nessa condição, porque todo jogo tem um adversário do outro lado, né, cara? Então depende do que o cara vai fazer. E aquela liderança pelo medo que ele faz. Realmente, cara, isso aí é provocativo, né? Me provocou, na verdade, a tentar melhorar, mas não me deixava com aquela segurança de que na hora que eu fosse executar o negócio, eu talvez ficasse assim, pô, mas se eu errar uma vez, eu vou sair. Assim, pô, mas o cara deve se permitir se errar algumas vezes, né? Ninguém é perfeito, né? Claro. Então, eu já experimentei esse tipo de liderança. De liderança, assim. E olha que engraçado, quando a gente fala em líder dissonante, como eu citei ali anteriormente, como a gente tem muitos aspectos extrínsecos que vêm de fora para dentro, né? Existe também que, assim, o líder, ele teve um fator de experiência antes de chegar na posição que ele se encontrava. Muitas vezes tem líderes que ganham a posição não porque ele desenvolveu uma experiência, é porque ele é ou filho do dono, ele ganhou a posição de liderança. E quando tu ganha, é aquela velha história, né? Eu estou como líder, eu não sou líder, porque o ser líder é o desenvolvimento. E o desenvolvimento ele não depende de 1, 2, 3, 4, 10 anos. Ele vai passar a vida inteira se desenvolvendo. Exato. Para se tornar um líder eficiente, né? Mas existem umas coisas que são importantes na liderança, que é o líder ele tem os seus valores. Então ele já vem com as suas experiências anteriores. Os líderes têm suas crenças. As coisas que eles acreditam, as coisas que eles não acreditam. E quando tu vai liderar, tu tá liderando um grupo de pessoas. E as pessoas também têm isso. Elas não têm suas vontades, seus desejos, né? E aí o tipo de liderança dissonante, ele também não é muito empático com a equipe. E quando a gente fala em empatia, cara, vem um cara na minha mente, que tem tudo a ver com liderança. Se chama Pedro Calabres. Ele é um neurocientista e ele estuda só o comportamento cerebral. Como é que o cérebro funciona, como é que tu toma decisão. E eu gosto muito em temas assim, trazer até certos dilemas, né? Mas ele tem uma fala muito interessante que ele fala que a partir do momento que tu começa a entender o cérebro, tu começa a entender de pessoas. E o que é feito hoje uma corporação? É feita de pessoas. O que a gente está fazendo aqui, Joel? Não é comunicar com várias pessoas que nos acompanham? Então, de fato, trabalhar com pessoas, a gente faz isso o tempo inteiro. E tu acaba sendo líder de certas tribos e ecossistemas que às vezes tu nem para perceber. Quantos alunos, Joel, que tu já atendeu, que de forma significativa tu mudou toda uma história, sem ao menos, de fato, estar vivendo a história daquele cliente? Mas pelas tuas experiências, pela tua expertise, tu conseguiu isso. Claro. Então, esse tipo de liderança que tu acabou de citar, eu também passei por isso. Um líder dissonante que trabalha através da insegurança, diversas vezes em diversos campeonatos que eu fui jogar, o meu treinador falava assim, ô Thiago, olha só, tu vai entrar no fervo do jogo. Jogo 1-1. Tinha que fazer 2-1 para classificar. Tu não pode errar. Tu tem que pegar essa bola e tens que fazer o que tu sabe fazer. Então tu já entra num estilo aí, com a atmosfera toda envolvida, realmente tu entra mais tenso, tu entra nervoso. Sabe, pro termo muito chulo para quem joga futebol vai me entender, a bola queima. Né? Sabe quando a bola chega e sai do teu domínio? Porque tu já entra no jogo com uma insegurança. E aí, Joel, entra um segundo tema que eu acho muito interessante, o líder, que nós chamamos ressonante.
O líder que lidera através do quê? De inteligência emocional. E quando a gente fala empatia, Joel, o que vem na tua cabeça quando tu ouve a palavra empatia? Bom, acho que empatia, as pessoas... teoricamente, o cara é uma pessoa que é agradável ao conjunto ali, né? Ao grupo, né? Então, acho que uma pessoa empática ali sempre vai ter algo a oferecer com mais tranquilidade do que o oposto, né? Show de bola. E existe uma frase que é um clichê quando vem essa pergunta, é se colocar no lugar do outro. Não é isso, empatia? Cara, eu discordo disso. Por quê? Se eu te perguntasse, Joel, tu já foi assaltado? Ah, sim. E eu te perguntaria, cara, me fala um pouco mais sobre o que tu sentiu naquela hora. Ah, certo. Tu vai dar a tua experiência? E tu me devolve a pergunta. E aí, Thiago, tu já foi assaltado? Não. Mas me fala como é ser assaltado. Eu vou ter milhares de coisas pra falar, mas eu nunca passei pela experiência. Então, empatia não é se colocar no lugar do outro, é entender que o outro é outro, que tem outros desejos, outras vontades. O que nessa situação que tu me citou anteriormente deveria acontecer do treinador ressonante, não mais dissonante? Joel, eu quero que tu entre e dê o teu melhor, cara, porque eu confio no teu trabalho. E independente do que acontecer, dá o teu melhor, cara. E quando tu se achar sozinho, tu olha aqui pro banco de reservas, eu e toda a equipe estamos te apoiando. Erra, cara. É necessário errar, mas vai lá e dá o teu melhor. Olha a diferença que pra ti seria entrar naquele jogo. Exatamente. Isso é o tipo de liderança que, de fato, ele age através dos movimentos intrínsecos, que ele entende com quem ele trabalha. Claro. Ele sabe o que falar e como te motivar a fazer. E aí o tipo de liderança ressonante, ele traz um outro aspecto. Quando tu jogou pela primeira vez basquete, tu não entendia o propósito daquele negócio. Mas depois que tu começou a fazer parte, ou mesmo antes, tu já sabia o que tu queria ser quando tu entrou na quadra. E aí me lembra, Joel, de uma fase ou uma situação que tu tenha sido um líder ressonante, que tu lembra. Tu como líder. Então, na verdade, depois dessa experiência, eu tinha, né, acho que 17, 18 anos. Tinha recém saído da minha cidade, estava morando em Florianópolis. E eu tive essa experiência com um treinador. Posteriormente, uns anos depois, eu acabei virando treinador. E aí eu assim, bom, provavelmente eu não vou fazer o que fizeram comigo, né, cara? Mas, na verdade, eu fiz uma mistura, cara. Porque eu peguei uma equipe, até foi pro primeiro ano da equipe aqui de Criciúma até. Peguei uma equipe pronta, deram na minha mão assim, ó, vai. Tu é o treinador principal, eu não vou te deixar nem como assistente, tu vai como treinador. Resolve aí a parada aí, do teu jeito, já que tu já tem essa história e tal. Então eu resolvi do meu jeito, né, cara? O que foi? Já tentei impor, na verdade, uma certa autoridade, sendo que eu não era tão mais velho do que eles. E isso aí era uma coisa meio perigosa. Pelo fato de eu não ser tão mais velho, eu tinha que ser um pouquinho mais ríspido, porque senão eu não pegaria aquela questão do respeito pela idade, né? Então, eu fui junto com eles, né? No início foi bem truncado, eu tinha que fazer essa função de impor pelo medo. Tive que fazer, mas no decorrer do processo, Thiago, eu acabei mudando porque eu vi que alguns do grupo acabavam não aceitando tanto isso. Então, às vezes, eu sabia que às vezes argumentar de forma mais forte com um adiantava, com o outro já não adiantava. E aí eu perdia o outro. Então, assim, sempre quando terminava o treino, eu ia lá, tomava uma laranjinha, né? Chamava eles pro barzinho, tomava um refrigerante e tal. E conversava, né? Até um ponto que teve até um motim, cara, da minha equipe. Eu dei um treino que nossa, cara, eu acabei com todo mundo, cara. Mas acabei com todo mundo. Aí chega assim, pessoal, vamos lá no barzinho, estão esperando vocês. Aí eles olharam pra mim assim, tá louco, cara. Tu quase matou a gente, cara. Agora tu esqueceu gente boa. E aí eu refleti, assim, ó, cara, pois é. Eu acho que, de repente, eles não estavam na idade de ainda saber separar essas coisas, né? A partir dali eu comecei a relevar. Então, assim, ó, eu vou ter que mudar um pouco o meu aspecto aqui para ver se eu consigo encaixar todo mundo e que eles se sintam bem, mas, assim, que reverbere uma energia um pouco melhor, Exato, né? E aí começou a aparecer determinados talentos que eu não esperava.
tanto é que passou toda a temporada da competição do estadual, né? E na final, isso é uma coisa que eu acho muito interessante, cara, que eu tenho... O que acontece? A gente foi pra final, inclusive, né? Final do estadual. E na final do jogo, sabe que tem o negócio do reserva e titular, né, cara? Todo mundo quer sustentar a posição. E naquela final, cara, em particular, eu mudei 3 jogadores, cara, de titular pra reserva. E botei o reserva pra titular. Na noite anterior. E eles se surpreenderam, assim. E eu arrisquei, né? Era uma estratégia lá. E eu arrisquei eles. E eu pensei, cara, será que eles vão se revoltar? Cara, e a resposta foi assim, ó. Eu vou botar tal, tal, tal. Tu vai começar no jogo tal. O que vocês acham? O que vocês acham? Cara, a gente veio pra cá pra ganhar, cara. Se o professor acha, o treinador acha que essa é a melhor formação, é isso. Porque eu tinha uma frase que eu falava pra eles, Thiago, no esporte coletivo isso é importante e é diferente até. Eu falava assim, ó, eu não me importo com os 5 primeiros que começam, cara. O que me importa são com os 5 que terminam o jogo. Então, assim, no final, se tu tiver lá na quadra, com certeza é porque tu foi importante, cara, naquele momento. Então, os que terminam são muito mais importantes do que os que começam. Então, eles já entenderam o processo, eles sabiam que cada um tinha uma função. E ali eu entendi que eu tinha mudado a questão de treinador, como tu estás falando, né? Questão de... Das lideranças Isso, ressonância e dissonante. exatamente, tem muita diferença isso. E que é muito legal, porque a gente traz para nossa área, né, nesse bate-papo, o tipo de liderança que a gente faz junto das aulas, dos processos coletivos, que é o esporte, enfim. Mas em qualquer empresa hoje, o pessoal que nos acompanha, se você pegar hoje o tipo de liderança em qualquer setor, você começa a buscar essas características que a gente acabou de debater aqui, o dissonante e o ressonante, né? E existe uma coisa no ressonante que é muito forte, que aí para mim é o tipo de liderança que eu busco, porque eu faço hoje. O líder ressonante, por ter empatia, ele trabalha fortemente uma coisa. Vamos imaginar o seguinte aí, ó. Eu tenho 2 celulares aqui. O celular da esquerda é a tarefa. E o celular da direita é o propósito, né? Todas as pessoas, elas entram em qualquer corporação para fazer o quê? Ela é contratada para resolver problema. Porque toda tarefa existe uma função. E essa função você foi contratado para ser um consultor de venda, você precisa vender. Porque uma empresa sobrevive de venda. Mas esse lugar que você trabalha, qual é o propósito? Aí a pessoa às vezes não sabe dizer. Não sei. Então, em várias empresas tem lá valores, né? Tem as plaquinhas lá que identificam, mas o propósito, de fato, é uma coisa que é inegociável. Então, a tarefa, ela pode ser substituída. O propósito, não. O que tu criou com os seus jogadores no final foi mostrar para ele que não depende se ele vai começar ou terminar. Existe um propósito para aquele jogo. E o propósito, ele nunca vai definir a função. Ele envolve todos no processo. Certo. E quando um líder consegue motivar, liderar através do propósito, é intrínseco. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Porque eu contrato o Joel para fazer a função X. E o Joel sempre explorou a vida inteira dele, lá dentro, a vontade de ser esse cara. O cara que se relacionasse bem com as pessoas, que entregasse resultado, que fosse uma pessoa que pegasse o cara desmotivado, acabado e botasse o cara no pedestal. Isso é intrínseco, é teu. E se o propósito tá ligado ao que tu é, vai dar certo. Se o treinador Joel sair, vai entrar outro no lugar. Se vai fazer a mesma função ou não, não importa. Agora o que importa é o propósito que de fato fez o cara chegar até lá. E o propósito é a única coisa inegociável em qualquer empresa. Hoje nós estamos aqui na corporação por um único propósito. Se nós tivermos daqui 10 anos saído dessa bancada, desse microfone, e o projeto vai continuar com o Joel, com o Thiago, vai continuar. Porque nós vamos deixar um legado. E o objetivo é esse. E esse é o tipo de liderança que a gente quer pro nosso programa e que a gente gostaria de contribuir com vocês. E para fechar esse tema, Joel, eu vou trazer 5 coisas que eu acho sempre importantes. Vou botar 10 porque eu trabalho com 5 primeiras e depois mais 5 para a galera que nos acompanha entender. Existem 5 habilidades de inteligência emocional que as pessoas deveriam padronizar ou ter equilíbrio sobre isso. As 5 são alegria, tristeza, medo, afeto e a última, deixa eu lembrar,
É alegria, tristeza, afeto, medo e raiva. São os 5 componentes de inteligência emocional que qualquer pessoa deveria gerenciar. E o que é isso? Se eu perguntar para qualquer pessoa o que te deixa feliz, a pessoa vai dizer ganhar alguma coisa, ser presenteado. O que te deixa triste? Quando me tiram alguma coisa. Uma pessoa muito próxima de mim faleceu. Né? O que te gera afeto? É tudo aquilo que tu teve na tua conexão emocional desde a tua infância. Se tu foi uma pessoa muito ligada aos teus pais, se tu não foi. Então, o que gera afeto é aquilo que está próximo de ti, que tu ama e gostaria que sempre continuasse. O que é raiva? É a capacidade de não ter uma inteligência emocional para manter um diálogo. Porque do outro lado a pessoa te provocou a um nível que com as palavras tu não vai mais vencer. Então tu perde a linha de raciocínio, tu fica com raiva. E aí a raiva te coloca em situações cegas. Tu pode ser agressivo, tu pode ser estúpido. E a última, que de fato não deixa de ser a menos importante, que é alegria, afeto, raiva, tristeza, e a última é o medo. O medo é uma coisa que paralisa. E a gente citou no começo da nossa fala aqui que o tipo do líder dissonante, ele trabalha através do medo e gera insegurança. E a insegurança te paralisa. Então, se a gente conseguir controlar essas 5 áreas de inteligência emocional, a gente consegue ser uma pessoa mais equilibrada para tomar decisões. E um líder toma decisões o tempo inteiro. A gente toma decisões o tempo inteiro. Você que está nos ouvindo, quando você acorda de manhã, você não tem um conflito de saber o que você vai comer? Eu vou tomar um iogurte, vou comer um café com pão, vou fazer ovos mexidos. Hoje eu vou comer esse biscoito aqui mesmo. E o nosso cérebro, ele é igual uma bateria de celular. Cada tomada de decisão que você faz, ela vai diminuindo a eficiência. Chega no final do dia, tu não tem a mesma competência de tomar decisões. Claro. E um líder, quando ele age através das decisões. Ele leva a cultura da empresa de acordo com aquilo que é o propósito do negócio, que é o líder ressonante. Né? E para fechar a minha fala, Joel, para nós entrarmos no nosso segundo tema, eu costumo dizer que existem características importantes para ser um líder de sucesso. Existe. Não quer dizer que você tenha que seguir os 5, mas existe. De todas as bibliografias que eu já li, que eu bato papo com a galera, nos eventos que eu participo, dos cursos que eu faço, existem características bem interessantes, assim. A primeira delas que eu acho que é legal a gente contribuir. Uma identidade super positiva de si mesmo. A pessoa que não confia nela, ela já está um passo atrás para se tornar líder. Porque ela precisa ter autoconfiança. Porque tomar decisão vou tirar esse cara daqui por essa competência e vou botar esse cara aqui porque ele tem essa competência. Tá, mas ele não tem. Como é que eu treino esse cara, então? Se eu não tiver autoconfiança o suficiente para chegar do lado desse cara e ajudá-lo, eu não tenho uma capacidade efetiva de ser líder. Segundo é ter visão. O líder precisa ter visão. Ele precisa saber onde ele está e aonde ele quer chegar. Nós iniciamos esse negócio, gente, aqui, que vocês estão vendo, porque nós tínhamos uma visão de negócio. Joel, nós temos, falando pra caramba, velho. Vamos botar isso em algum lugar, cara. E aí, no decorrer dos nossos bate-papos, surgiu. E a terceira pessoa que vocês não estão vendo é o Elton, que tá aqui nos bastidores. Dá um oi aí, Elton. Aí. O Elton tá aí nos bastidores também, que nos acompanha e acreditou nesse negócio. O terceiro ponto importante de um cara que lidera é a comunicação. Um cara que não é comunicativo, ele é quase não entendido. Né? E nem sempre o que você fala é absorvido pela outra pessoa do jeito que você quer que ela absorva. Porque ser líder é difícil por isso. Tu precisa sair hoje e caminhar 30 minutos. Mas eu demorei 5 para descer a escada, então é só mais 25. Não, é caminhar 30. Esquece o que tu fez, é caminhar. E na cabeça do cara, essa comunicação entrou de um jeito diferente do que ele deveria ouvir. A quarta, eu acredito que seja o aprendizado constante, cara. Porque ser líder é aprender todo dia, toda hora. E aí, o aprendizado constante, ele não é paralelo e nem intervalado. Ele é contínuo. Então, é aprender todos os dias com todas as pessoas, poder desenvolver isso através do que? De diálogo, conversa e interpretação, ser um bom ouvinte. E a última, que eu acho que também não se torna menos relevante, mas ela é importante, é a prática persistente. Porque tu vai errar pra caralho. Tu vai bater a cabeça várias vezes, cara. Tu vai ouvir vários nãos.
Tu vai entrar e sair de empresas que tu acreditava que tá fazendo um bom trabalho. As portas vão se fechar. Mas se tu tiver a prática persistente, as coisas vão acontecer. E aí eu acho que esses 5 elementos são importantes para quem quer liderar hoje. E essa é uma mensagem que eu quero deixar. E a última, para a gente encerrar aqui. Antes aqui nos bastidores, vocês não viram, mas eu troquei aqui um vídeo com o Joel, eu queria compartilhar com vocês. Que eu achei muito legal. O que é ser um líder envolvido e um líder comprometido? Vou citar um exemplo do líder envolvido e do líder comprometido. Vamos imaginar você no café da manhã agora. O ovo e o bacon. Quem é o envolvido e quem é o comprometido? O envolvido é a galinha, que pôs o ovo, você foi lá, quebrou, botou o sal, mexeu, fez uma gema, fez o seu ovo. E o porco é o comprometido, que teve que morrer, entregar a carne para que eu pudesse comer o bacon, né? Então, você que quer ser líder, aprenda a ser envolvido e comprometido. Porque a liderança não basta somente de conhecimento técnico. Basta de envolvimento através do processo. E isso é uma das coisas que a gente queria deixar hoje nesse bate-papo aí. Massa. Inclusive, até caminhando para o próximo tema, que eu acho que tem tudo a ver, né, Thiago? Tu fala de liderança, a gente vê os processos que acontecem tanto em empresa como na vida, né? Mas tem uma outra coisa que eu também achei interessante para trazer aqui para o pessoal e que é o que eu falei no início, que é o sentido da gente trazer como corporação, de convidar pessoas para vir aqui, para discutir, para fazer parte junto à corporação, que é assim, cara. E eu vejo que muita gente fala o contrário disso aqui, cara. Eu até comentei com vocês umas semanas atrás a respeito de uma história que eu vi de um experimento social de um violinista chamado Joshua Bell, que é um dos maiores violinistas do mundo, né? E eles fizeram um experimento com ele, cara. O que eles fizeram? Pegaram ele, botaram num metrô, numa cidade em Washington, nos Estados Unidos, e deixaram ele tocando por 1 hora. Imagina, o cara tocando com um violino, um Stradivarius, de 3,5 milhões de dólares, tocando por 1 hora no metrô com as pessoas passando. Aí o que aconteceu nesse experimento, cara? Vocês vão tirar depois a mensagem disso. Ele ficou tocando por 1 hora as peças mais difíceis do mundo, cara, né? Sozinho. O que ele ganhou com isso? $32. 1 hora tocando. Sendo que 2, 3 dias antes, ele lotou por não sei quantas vezes os anfiteatros lá, que imagina o valor de uma entrada, uma bilheteria, né? Ele lotava aquilo lá, que com certeza era muito maior que $32. E ele tocou, ganhou esses $32, cara. E o que acontece, cara? Daquelas pessoas, passaram mais de 1.100 pessoas. Se não me engano, 7 pararam para escutar ele e uma reconheceu. Então, o que acontece? Essa uma que reconheceu deu $20 para ele ainda. E o resto, olha só. E aí a gente põe para pensar uma coisa assim. Eu parei para pensar, cara, eu refleti assim, como é que pode, cara? Porque assim, ó, as pessoas estão passando, estão vendo, deve estar ouvindo que o cara é diferenciado, né? Então, por que ninguém mais parou? Por que ele só ganha aquilo ali? Por que não parou uma multidão para aplaudir ele? Sendo que ele é um dos maiores do mundo, né? Levando em consideração que era gratuito, né? Exatamente. Ele estava ali, sem custo. Exato. Então, a reflexão é o seguinte, cara. Tu ser extraordinário num contexto errado, num ambiente diferente, que não é onde para tu tá, a posição que tu deve estar, cara, não vai fazer a tua diferença e tu não vai chegar onde tu quer, né? E eu digo isso, que as pessoas falam o contrário, porque eu vejo muita gente falando, até o nosso saudoso e ídolo, né, cara, Ayrton Senna. Eu lembro num vídeo que ele fala assim, cara, tu dá o teu melhor, cara. Se tu der o teu melhor, um dia tu vai chegar lá. É óbvio que ele sabia outros caminhos, né? Com certeza ele sabia disso também. Mas, tipo assim, para quem não tem essa experiência, acha que, então eu simplesmente tenho que dar o meu melhor, estudar, né? Fazer o que dissecar o determinado assunto, o expertise que eu quero, que eu vou conseguir. Não, cara. Bem-vindo ao mundo real. Não é assim. Não basta só tu ser muito diferenciado dentro do teu quarto, cara, né? Porque o que a gente quer aqui, Thiago?
A gente não quer que pessoas especiais, extraordinárias venham para cá para a gente divulgar essa voz, né? E que essa voz tome uma proporção que mais conexões se gerem aqui, né? E Exato. aí mais pessoas fiquem conhecidas, né? Ou conhecer o teu processo ou o teu negócio, enfim. E a gente conseguir fazer essa roda, essa engrenagem, né? Então, quando eu vi aquilo ali, cara, olha só que coisa de louco, cara. Realmente, não basta tu ser o melhor se tu se dedicar ao máximo na tua vida, se tu estiver no lugar errado, cara. Então, eu falei uma experiência tua a respeito minha, né, a respeito do esporte, mas eu tenho experiência com empresas que eu já até trabalhei, já fui convidado para ser gerente disso, não ser coordenador daquilo e tal. E, cara, tu acaba tendo algumas decepções e às vezes se tu não tem uma cabeça muito boa, tu acaba achando que o problema é contigo. Puta, cara, eu não consegui entregar aquele troço pra aquela galera lá, pra aquela turma. Por quê? Porque eu sou incompetente? Não. Se tu tem certeza da tua competência, como foi que tu falou, tu tem que saber que tu é bom. Pra tu saber que tu é bom, pra tu ter essa certeza, tu tem que estudar, cara. Estudar, botar a cara pra bater. Beleza, tu tem certeza que tu é bom. Aí te botam num contexto, ou tu te bota num contexto e dá um tempo e aquilo lá não dá certo, cara. Aí tu vai o quê? Tu vai te autoflagelar, dizer assim, porra, realmente eu não sou bom. Não, cara. Tu tem que te botar a segunda prova e falar assim, ó, será que aquelas pessoas ali estão em condição de me ter naquele lugar? Não quer dizer que eu sou egocêntrico. Não. A gente tem que se entender, né? Então, Exato. assim, se eu tô num determinado nível e eu vou comandar pessoas que estão nesse nível aqui, cara, será que isso dá certo? De repente pode dar, né? Em algum momento aquelas pessoas elevarem, né? Mas se essas pessoas não se elevarem, cara, vão rolar, né? Então, Exato. assim, ou capaz que seja essa cabeça aqui. Porque daí ela tem que sair fora, não. O momento não é ali, cara. Não, ela não tem que estar ali. E eu lembro de uma outra história verídica, né? Que eu gosto muito de biografias de pessoas sensacionais, né, cara? E tem uma história do Abraham Lincoln que eu acho muito interessante e que ela é um parênteses desse assunto, porque, beleza, a pessoa pode estar num lugar, ela é extraordinária e o lugar é de muita gente incompetente, como se tem na política, por exemplo. E o que que tu faz? Aí eu digo que é um parênteses porque é um caso especial. Abraham Lincoln, claro, o presidente dos Estados Unidos, né? Sim. Entrou na época da escravidão e tal, que teve uma voz muito forte. Só que quem que era o Abraham Lincoln antes? Que todo mundo sabe, o Abraham Lincoln, o chapeuzinho. Cara, Cavanhaque. o Abraham Lincoln, cara, antes de ele ser presidente, tu sabe o que que ele foi? Não tenho a mínima ideia. Ele não era ninguém. Se eu não me engano, eu não vou ver a hierarquia completa dele, mas tipo assim, digamos que ele tenha sido no máximo um vereador da cidade dele. Aí depois ele tentou, você tenta ser prefeito. Puf, não deu. Vou tentar agora ser governador. Perdeu a eleição. Vou tentar agora ser não sei o quê. Cara, ele tentou por décadas ser alguma coisa e até o ponto de ele chegar a ser motivo de chacota dentro do Congresso, né, no norte-americano. Esse cara, tu é uma vergonha, cara. Tu não consegue nada. Por que tu não desistiu da política ainda? Aí no decorrer desse caminho tortuoso dele, né, ele perdeu o irmão, depois ele perdeu o pai, depois perdeu a mãe, se eu não me engano, em sequência de um mês, né? E ele tava com a estrutura familiar dele totalmente quebrada. E aí, cara, qualquer um desistiria, cara. Com certeza. O que que ele fez? Vou me candidatar a presidente agora. Aí, tipo assim, os caras, não é possível, cara. O cara é o sinônimo da derrota no dicionário. O cara só perdeu na vida e o cara quer ser presidente. E embora a gente esteja falando pra ele que ele não serve pra aquilo. Como seria a última instância do poder político, né? Digamos Exato. assim. Aí o que que ele fez? Não, eu vou me candidatar à presidência dos Estados Unidos, cara. E aí ele ganhou. Conseguiu. Quando ele chegou lá, cara, é impressionante, cara. Ele chegou e antes dele assumir, que tem toda aquela coisa lá, aquele rito lá, né? Diz que teve um congressista que chegou e virou pra ele e falou assim, antes de tu assumir a presidência dos Estados Unidos, que tu saiba que tu é filho de um sapateiro, cara. Tipo, cara, tentou mais uma vez humilhar o cara.
Aí ele assim, Diminuir ele, né? diminuir. Ele falou assim, muito obrigado pela essa lembrança, cara. Eu sempre tenho na memória o meu pai, porque inclusive de ele ser sapateiro, ele foi um dos melhores sapateiros que existiu já nesse mundo. E de repente, quiçá esse sapato que tu tá usando hoje, talvez tenha sido consertado pelo meu pai. Se alguém tiver algum sapato, porque meu pai não tá mais aqui comigo, mas com certeza ele teria o maior prazer em arrumar o sapato de todo mundo aqui. E eu não sei o quão bom eu sou, mas eu quero ser tão bom como presidente quanto meu pai foi um sapateiro, cara. Obrigado pela lembrança. Então, assim, o que eu quero dizer com a história, né? Ele era um cara extraordinário, num contexto de merda, só que ele tinha uma causa, cara. Ele tava comprometido. Então, assim, ele tinha uma causa tão forte, porque daí quando tu entra Propósito de vida, cara. na questão política, tu quer, sei lá, ele queria dar liberdade para um povo. Aí já é uma coisa que, obviamente, já sai fora da nossa alçada, né? Exato. É um cara que é ímpar, né? Mas, assim, aí é um caso especial aquilo que a gente comentou. Porque ele é extraordinário num ambiente ruim, só que ele forçou aquilo. Por quê? Porque o mundo precisa de gente que nem esse cara. Que às vezes vai ser crucificado lá pra frente, como foi, né? Foi assassinado, né? Mas, assim, às vezes tem pessoas que estão num lugar lá que de repente não, o cara não era pra estar lá. Pá, mas por que o cara tá insistindo lá? Talvez o cara tenha um propósito que a gente ainda não viu, não conhece. Exato. Então, antes de julgar qualquer pessoa, cara, vamos tentar entender o propósito que ela tá lá para ver se realmente tem o sentido. Condiz, né? Condiz com aquilo. E é uma das coisas que a gente tá fazendo aqui, né, Thiago? Venha para cá conversar com a gente. Ah, mas tu faz isso, faz aquilo. Tem alguma coisa, algo a mostrar a mais, né? Vamos ver se a gente consegue descobrir isso aí junto e a gente consegue divulgar pra galera. Se tu me permitir, do que tu acabou de falar, existe uma analogia que eu acho muito interessante, que vai de encontro ao extraordinário no local, às vezes não próprio, né? Porque qualidade e competência são coisas diferentes, né? Se a pessoa fala assim, bah, eu tenho qualidade de ser comunicador. Qualidade é só algo que as pessoas te titulam. Competência é aquilo que você faz com aquilo que você tem. Então, ser competente na comunicação, o que você mudou se comunicando? Quem você atingiu se comunicando? E um outro exemplo clássico disso, a água mineral. Se eu pegar 3 garrafinhas de 500 ml da mesma marca, eu vou no supermercado comprar água, ô Joel, eu pago R$1,59. Se eu for numa balada, Joel, comprar a mesma água, ela vai me custar R$6. Se eu for no aeroporto, eu vou pagar 15. A água é a mesma. Só porque ela está num contexto e numa situação de necessidade completamente diferente. Exato. Então, quando eu pego a água no aeroporto, ela vai custar mais. Porque tu não vai se dispor a sair do aeroporto, perder o voo, ir um supermercado mais próximo para poder consumir. Então, a necessidade da sede faz com que tu pague 15. Ou que tu fique com sede, espere entrar no seu avião, aí na agência que vai te dar água. Agora, o supermercado, ele tem livre acesso, a demanda é muito maior, o custo do produto é menor. E vai ter a mesma necessidade, que é matar a minha sede. Então, esse tema ele é muito legal porque, como tu citou do violonista, né? Um cara extraordinário, num ambiente hostil, com muitas pessoas que às vezes não têm a mesma visibilidade por padrão social. O cara que tá no metrô não é um cara que gosta de ópera, por exemplo. O cara que circula no metrô não é um cara que vê violinista. Então, claro, ele estava num contexto completamente errado para o grande talento que ele tinha, né? E a gente tem diversos exemplos nesse sentido, né? E eu acho que vale muito a gente trazer esse tema relevante, porque de fato a gente está aqui hoje na corporação por um único motivo, que é extrair da polpa da fruta aquilo que ninguém enxerga. Exato. A gente quer trazer o cara aqui que é empresário, o cara que às vezes todo mundo conhece, o Joel Personal. Tá, mas o Joel Pessoa, o Joel que fez isso, o Joel que fez aquilo, ninguém conhece.
E também, o Thiago, até no caso violinista, vão até quebrar umas. Porque a gente também tá aqui para quebrar algumas crenças, né? E dar aquele choque de realidade, que eu acho que é importante, né? Sim. Uma hora tem que ser ouvido algumas coisas. No caso violinista, eu também acho assim. Por exemplo, vamos falar a verdade, né, cara? Quem que espera que esteja lá um ícone da música mundial num metrô? Ninguém espera, né? E ele tava lá, era um experimento, né? Então, assim, as pessoas falam assim, ah, não, tá, o cara toca bem. É a mesma coisa do cara chegar e tem um, vamos dizer, tu vai numa, existem o relógio, os originais, os Rolex, não sei o quê, e as réplicas, né? O que que é uma réplica num braço de um Brad Pitt? Cara, é É original, original. cara. Exato. Ele não, tu não vai esperar que ele compre uma réplica, né? Exato. Agora tu vai lá, porra, um gurizão, né? Tu vê que a roupa não condiz, tá andando lá largadaço e tal, com puta de um relógio dourado Cara, tu vai achar que aquele relógio é de ouro? Não! Falsificado, falsificado, sei, cara. Exato, então, tipo assim, mas existem essas crenças, elas podem ser quebradas, cara. Porque não necessariamente isso tem que ser uma verdade. Vai ver o guri gastou, economizou a vida inteira para comprar um relógio de ouro, né? Vai ver aquele Exato. cara tava lá e realmente ele gosta de tocar, como existem muitos artistas aí, ícones, né, celebridades que às vezes vão na rua e vão tocar. Então, Isso é tão verdade, Joel, que tu fala, que eu tenho um exemplo que eu vivenciei na experiência. Eu trabalhava num resort de praia que se chama Costão do Santinho, em Floripa, né? E lá nós atendíamos, na nossa percepção, pessoas que têm um poder aquisitivo alto. Mas nós conhecíamos pessoas, a gente se envolvia e conhecia as pessoas. Teve uma família, por exemplo, que eu conheci, que veio de Itajaí. Ela guardou por 4 anos, cara, dinheiro para passar a semana que é considerada a mais cara do Costão. Ele passou uma semana com a família lá, porque ele prometeu pros filhos que levariam eles para passar num resort, enfim. E foi um do aniversário dos filhos dele, passou lá dentro do resort, enfim. E ele guardou dinheiro por 4 anos. Tinha família que iam toda semana para lá, que poderia ter a condição de viver aquilo que ele viveu depois de 4 anos guardando toda semana. Que para ele seria uma coisa normal estar fazendo aquilo. Não foge do contexto da outra família que teve que se dispor por 4 anos, deixar de consumir certas coisas, abdicar disso, daquilo para poder ter a mesma experiência. E isso é muito legal, né? Quando a gente consegue entender que o extraordinário, às vezes no lugar errado, ele não vai ter tanto brilho como ou alguém que o motive a ter uma ação de comportamento e uma resposta diferente àquilo, ou ele vai achar que ele é o suficiente para estar lá, né? E esse experimento que tu traz pra gente aqui, o cara já é uma peça fundamental daquele processo. Ele já sabe aonde ele chegou, mas foi colocado lá para que as pessoas que estivessem lá tivessem ou a ideia de conhecê-lo nessa mesma proporção, ou ter uma ideia no qual o experimento trouxe como resultado. Ninguém conhecia ele. Não é à toa que ele lá adquiriu $32. exato. Se as pessoas soubessem realmente quem ele era. Eu vou te dar um outro exemplo, rapidão, cara. Eu gosto muito da música, né? Os Beatles, quando fizeram o último álbum deles, Let It Be, eles ficaram, não sei se foi, acho que 20 anos, eu acho, separados, talvez mais, né? Eles tiveram a fama deles, se separaram, e aí depois eles se juntaram para resolver fazer um último CD, né? E esse Let It Be, cara, ele foi gravado no topo de um edifício, durante a semana, no meio do horário de trabalho, né? E os caras disseram, vamos fazer aonde? Não, vamos fazer... Daí eles decidiram e fizeram em cima de um prédio. Cara, um prédio no centro da cidade, com movimento, com barulho de trânsito, tudo. Eles não falaram para ninguém, só foram documentando e começaram a tocar no teto do prédio. A música a alta, né? Porque é o que eles faziam, né? E eles começaram, músicas inéditas. As melhores músicas, diga de passagem, deles foi nesse CD aí. Nesse álbum. Nesse álbum. Sabe o que aconteceu, cara? São os Beatles, tá? Às vezes eu falo porque eu digo isso só falando, reforçando. São os Beatles. Porque às vezes um cara vai lá tocar, como eu, por exemplo, eu vou lá tocar num barzinho porque me convidaram, e às vezes eu erro uma música ou esqueço a letra. Porra, Jó, que merda, hein? Porra. Só pra terminar, vou continuar a conversa. Os Beatles. Aí o cara chegou, eles estão tocando ao vivo, e tem um cara lá embaixo entrevistando as pessoas. Você sabe quem tá ali tocando ali em cima agora? Não. São os Beatles. Estavam desaparecidos, cara. Sério? É?
São os Beatles que estão tocando. O que tu acha disso? Cara, eu acho que esses caras estão tocando muito alto, cara. Tá atrapalhando o meu trabalho. Daqui a pouco eu vou chamar a polícia. Chamaram a polícia, cara. Chamaram a polícia, foram lá pra tentar parar o negócio, porque tinha pessoas que estavam reclamando Do som. por causa que estava trabalhando no trabalho. Aí teve outras, óbvio, né? Quem é os Beatles? Meu Deus, que animal. Vou lá ver. Aí subia nos outros prédios e tal. E tipo assim, por quê? Porque os caras, olha, eles transcenderam gerações, né? Então assim, cara, as pessoas... Aquele, só pra ter uma ideia, tá? Foi a primeira e a última. Não teve mais. Não teve mais show deles. Foi a última aparição deles depois de séculos e eles se desvencilharam. Por quê? Porque eles não tinham sossego, né, mais, né, cara? E aí, é por causa desse tipo de pessoas que às vezes não tem o feeling, assim, pá, cara, são os Beatles, não importa, um dia de trabalho meu aqui não vai atrapalhar nada da minha vida, né? Pô, os caras estão lá fazendo um troço, eles estavam ensaiando um tempasso, né, junto, né? Cada um já tinha sua vida, já tinha o seu sucesso, fizeram lá um negócio e aí depois eles separaram. Por quê? Porque estavam recebendo muita ameaça de morte, inclusive tinham várias coisas acontecendo, que era um dos motivos que separou eles, que eles ficaram no auge, explodiram assim, né? Então eles se separaram, né? Mas eles vieram, eles poderiam produzir outras coisas, né? Mas pessoas que não conseguiam compreender a magnitude do negócio criticavam eles, cara. Puta, que sonzinho de merda. Tá atrapalhando. Uma senhora falou assim: tá atrapalhando o meu sono da tarde. Quando é que eles vão parar? Então, assim, ó, senhores, não espere, às vezes, aquela questão de ser a aprovação social. Nem os Beatles foram aprovados socialmente em determinados momentos. E olha quem eles eram, né? Então, às vezes, a gente faz alguma coisa esperando uma aprovação social que não tem sentido, cara. Tem muita gente gigantescamente, né, extraordinária que não tem essa aprovação, cara. E o que eles fazem? Por que eles são extraordinários? Porque eles sabem que eles são foda. Então, eles continuam fazendo aquilo, né? Então, eu acho que a nossa mensagem, eu acho que foi transmitida, né, Thiago? Eu acho que a ideia é essa. Como já tem uma fala, né? Tudo que você faz repetidamente vai te trazer um resultado. Exemplo disso, eu não tive o prazer de vê-lo jogar, mas só ouvi. Rei Pelé já nos deixou, enfim, mas o Pelé foi para muitos e até hoje para quem ouviu jogar, o maior jogador da história. Nunca ninguém vai chegar aos pés dele. A gente não tem dimensão porque a gente não viveu na mesma época, né? Eu acho que não, né, João? Mas a gente não viu, por exemplo, eu não vi, né? Então, a gente tem dentro daquilo as referências, né? Mas, por exemplo, tem pessoas que vão ficar anos, séculos, décadas sendo lembrados, independentes de ter vivido ou não aquela época, né? Então, acho que essa mensagem que a gente traz, tanto das lideranças como o se tornar extraordinário no lugar errado, é de fato que a gente quer contribuir para que as pessoas que estejam vendo a gente começou e não vai parar. Nós queremos ver esse negócio ainda brilhar nacionalmente, nós vamos brilhar, cara. Claro. Nós vamos brilhar e é o começo de tudo. E a gente acredita tanto que a gente vai trazer assuntos para aqui, vai trazer gente para poder entrevistar e passar para vocês. Inclusive, se quiser deixar próprio no comentário algum assunto pertinente, vocês, cara, a gente está aqui aberto para atender aos diversos chamadas aí de vocês, né? E repetindo, né, Thiago? Pô, se inscreve no canal, clica lá, toca aquele sininho. Vamos fazer parte dessa corporação aí. A gente quer ver vocês aqui conversando, debatendo. Exato. Tem muita coisa boa para vir aí. E com certeza o que o Joel falou, assina embaixo. A presença e a contribuição de vocês é para que a gente cada vez melhore mais, traga assuntos relevantes que às vezes pode cenar um problema ou ser uma solução para outros. E às vezes o que você tem, deixa os comentários, pergunta, a gente vai responder, tenha certeza disso. A gente vai tirar um tempo para poder te dar esse feedback também. Joel, muito obrigado, cara. Valeu. Cara, foi sensacional. E agora a gente termina. E acompanha a gente aí que já terá coisa nova chegando. Valeu, um abraço. Valeu.